Centopeia Falante. Apresentação: Tiago Mazzutti e Evandro Duarte. Salve galera, começando mais um Centopeia Falante. Eu sou o Tiago Mazzutti, historiador e escritor. E eu sou o Evandro Duarte, sou jornalista e escritor, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o Japão, num período bastante interessante que é de 1945 até 1990. Um país deveras interessante e num período também deveras interessante. Como é que a gente pode pensar o Japão desse período? No programa passado a gente falou um pouquinho do fim da Segunda Guerra Mundial. O único país que sofreu ataques nucleares até hoje foi o Japão. E justamente foram os ataques nucleares sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, que decretaram o fim da Segunda Guerra Mundial. E após o fim do conflito armado, provavelmente o conflito armado mais sangrento que o mundo já viu, o Japão se rendeu e os Estados Unidos, os grandes vencedores da guerra, junto com a União Soviética, ocuparam militarmente o Japão durante alguns anos, até 1952, se eu não me engano. E a partir dali o Japão começou a conhecer um período de crescimento econômico e cultural muito vigoroso, em que eles rapidamente, assim, em questão de 20 anos, 30 anos, eles chegaram a se tornar a segunda maior economia do mundo e provavelmente a segunda referência cultural do mundo, até porque enquanto o Japão crescia, a União Soviética vinha declinando culturalmente e economicamente. Ainda a União Soviética fazia parte do imaginário popular, continuava sendo a maior potência militar do mundo, mas culturalmente ela meio que estagnou ali nos anos 50, nos anos 60, enquanto o Japão teve um crescimento muito forte. E a cultura japonesa, ela acabou também sendo importada junto com a norte-americana para o resto do mundo. A gente consumiu vários produtos, tanto em termos culturais como em termos industriais, bens de consumo, fabricados no Japão. O Japão, acho que talvez aí é o marco cultural no Japão desse período, seja uma forma de talvez interpretar a indústria cultural americana, mas com um viés próprio, né? Com um olhar sobre a própria cultura. E uma ressignificação. E inclusive trazendo alguns valores que são caros aos japoneses, né? A gente sabe que a tradição e alguns valores tradicionais são muito importantes no Japão, né? A própria participação do Japão na Segunda Guerra mostra isso, né? Com até a ideia do kamikaze, né? Aquele herói destinado a morrer pela pátria, assim. Então são valores muito presentes na cultura japonesa, seja uma tradição familiar, uma tradição histórica do país mesmo, né? Uma tradição heróica, né? E o Japão, que tem já essa cultura do samurai, que é uma coisa muito ancestral, né? O samurai japonês, que também é uma coisa ligada a questões de valores, né? De honra, de glória, de serviço, prestar serviço, seja para um senhor ou para a sociedade, né? Então eu acho que nesse período aí é muito importante no Japão, e é justamente nesse período que tem um surgimento dos seriados japoneses, né? Que recebe um nome muito característico, que acabaram se tornando mundialmente conhecidos, né? Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas eu sei que se chama em japonês Tosukatsu, que seriam aqueles, como tu disse, seriados que personificavam esse espírito guerreiro, esse espírito combativo, esse espírito heróico, ancestral do japonês, e levavam literalmente para o espaço. A gente teve vários super-heróis japoneses desses seriados que ficaram muito conhecidos no Brasil, principalmente para quem assistia a Rede Manchete. Por exemplo, Jaspion, Changeman, Flashman, Giban,
Jiraiya, tantos outros, né, Evandro, que, nossa, marcaram época pra gente. Justamente na época que foi o auge do Japão, que foi os anos 80. E antes disso, até já desde os anos 60, o Japão já vinha se consolidando. Em 1964, se eu não me engano, o Japão sediou a sua primeira Olimpíada, que até eu acho que foi a primeira Olimpíada na Ásia, e foi em Tóquio. E agora a gente está prestes a viver uma nova Olimpíada. Não sei em que ano vocês estão escutando esse programa, mas em 2020 haverá uma nova Olimpíada em Tóquio. E isso representa talvez uma tentativa do Japão voltar a ter uma proeminência cultural e econômica, esportiva, mundial, porque desde os anos 90, mais ou menos, que o Japão ou teve num período de declínio ou estagnação econômica. Então talvez isso represente uma tentativa do Japão voltar a ser uma potência proeminente no mundo. Até porque o Japão, na Ásia, ele acabou ganhando um concorrente fortíssimo, que é a China, e que de lá para cá acabou tomando o lugar do Japão como a segunda grande potência mundial, e a gente está aí prestes a, em questão de 10 ou 15 anos, ver a China se tornar a primeira potência mundial, em termos econômicos pelo menos, já são em termos populacionais. Mas o Japão por muitos anos foi essa segunda potência, ali rivalizando com a União Soviética como segunda potência e em alguma medida ultrapassando a União Soviética. Mas essa influência do Japão se fez sentir muito aqui no Brasil e também até nos Estados Unidos, como por exemplo a indústria automobilística do Japão acabou tomando muito espaço da tradicional indústria automobilística dos Estados Unidos. Os carros japoneses eram mais baratos, eram menores, gastavam menos combustível, e até uma tradicional indústria de motocicletas norte-americana, que é a Harley Davidson, praticamente foi à falência nos anos 70 devido à concorrência das motinhos japonesas. Tu abordando aí no início o tokusatsu, né? Essa palavrinha Tokusatsu. Difícil de pronunciar, que justamente o significado disso é filme de efeitos especiais, né? Uma abreviação disso, que apesar de ter esse nome, não são exatamente filmes, né? Ainda que surgiu, talvez esse fenômeno tenha surgido com os filmes do Godzilla, né? Que se tornaram fenômenos no Japão. Ultraman mas também, né? E depois o que realmente torna isso famoso são os seriados, né? Que se espalham para o mundo todo. E no Brasil acaba tendo aí um fascínio grande, né? Um público gigantesco, principalmente adolescente, consumia esses seriados japoneses, e talvez nesse sentido o Brasil se aproxime muito do Japão, né? São dois países que têm um fascínio muito grande por uma cultura exterior, né? Não que deixem de lado a sua própria cultura, acho que até pelo contrário, até tem, tanto no Japão quanto no Brasil, tem fenômenos muito característicos da própria cultura ser o que acaba refletindo em outras culturas. O caso do Brasil da Bossa Nova, né, que a gente sabe o quanto influenciou o jazz e tudo mais, e a música mundial. E no Japão, questões até, como tu citou, do ponto de vista industrial mesmo, né? O caso das montadoras japonesas, né? E outras marcas, né, que se tornaram exemplares na questão da tecnologia do cotidiano, não só de carros, né, como a Sony, né, que talvez seja uma das principais marcas de produtos eletroeletrônicos, né, no mundo. E tem até uma questão aí que me vem à cabeça nesse momento, de quanto o Japão conseguiu isso sendo uma pequena ilha, né, e talvez o quanto isso justamente tenha favorecido pelo fato de não estar muito disperso, estar justamente centralizado
num espaço muito reduzido, essa cultura tenha sido tão vigorosa, e talvez nesse sentido Tóquio seja exatamente esse símbolo, né, de uma megalópole, né, que foge a qualquer compreensão de uma cidade comum, mesmo uma cidade grande. A maior metrópole do mundo. E nesse sentido eu acho que é importante a gente ver isso, como justamente essa questão do espaço físico é fundamental para o desenvolvimento de um país. Não que isso seja a tônica, haja vista Portugal deveria então ser uma das maiores potências econômicas. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas o quanto localizadamente e com os valores do japonês de dedicação, de educação da própria tradição que eu tinha falado anteriormente, tenham influenciado isso na questão do Japão ter se tornado aí. A gente sabe que o Japão tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, né? É o país com a maior expectativa de vida do mundo. Então, todos esses elementos que acabaram sendo, vamos dizer, agregados a partir da Segunda Guerra de outros países para dentro da indústria japonesa, inclusive essa questão industrial, como tu bem apontou aí, isso explica um pouco do desenvolvimento do Japão e também explica o quanto é o drama que eles vivem agora, justamente da população envelhecendo, né? A gente tem uma população cada vez mais velha porque os nascimentos lá são cada vez menores, né, em relação à expectativa de vida. Se vive muito e nasce poucas pessoas, então obviamente a nação vai envelhecendo. Então eles têm os seus próprios desafios e a gente vê como é intrincada e complicada a chegar nesse meio termo de desenvolvimento de uma nação, né? Como tu bem falou, eles vêm estagnados aí há alguns anos, ainda que mantendo um nível altíssimo, né, em relação ao resto do mundo, né? Não dá para menosprezar isso, mas que eles acabam tendo seus próprios desafios, né, que são reflexos justamente dessa evolução desse período que a gente está falando, que é de 45 a 1990, né? E também dá para a gente pensar o Japão em termos de espaço físico, assim, é um país, além de ser muito bonito, com paisagens belíssimas, árvores e flores simbólicas do país, como a cerejeira, e uma população muito grande, concentrada num espaço muito pequeno. E a gente lembrar de toda a história do Japão milenar, como o Japão, principalmente no século XX, ele consegue fazer uma simbiose perfeita da tradição cultural, da tradição histórica, com a mais alta tecnologia com a qual o Japão, em questão de 20, 30 anos, se especializou em um país de alta tecnologia. E como o Japão consegue conciliar isso, a tradição de respeito pelos antepassados, com a preocupação em se colocar como uma nação moderna diante de todo mundo. Isso já desde o século XIX, porque o Japão, durante milênios, séculos, foi um país ou imperial ou feudal. E por muitos séculos, principalmente após a descoberta do Japão pelos ocidentais, pelos portugueses, ali em meados do século XVI, 1500 e pouco, o Japão teve esse primeiro contato com os ocidentais e após isso se fechou para o resto do mundo até o século XIX. Eu gostaria de lembrar um pouquinho também, puxando bem para trás aí, da história da formação do Japão, já que a gente tem que falar um pouquinho dessa ancestralidade da cultura japonesa. A gente tem que lembrar que as ilhas japonesas, até 2000 anos atrás, mais ou menos, elas não eram povoadas pelo povo que a gente tem lá no Japão hoje, que é um povo de traços orientais, olhos puxados. Esse povo veio da Ásia, veio da China, para as ilhas japonesas há mais ou menos 2.000, 2.500 anos. E antes disso, no Japão, viviam pessoas
mais ou menos de semelhança física com os australianos e com os polinésios. E que quando os japoneses modernos que a gente tem hoje vivendo no Japão, de traço oriental, quando esses japoneses chegaram nas ilhas nipônicas, eles se depararam com esse povo e eles tiveram que lutar, ou pelo menos se colocaram em luta, se colocaram em guerra contra esse povo de pele mais escura e acabaram, por fim, ao longo de 1 milênio, mais ou menos, praticamente dizimando esse povo. E o japonês moderno, ele traz essa tradição de meio que se criar na guerra e se criar essa figura mitológica do herói que se coloca em combate contra o inimigo, que desenvolve a arte marcial, que tem a honra pelo seu senhor feudal ou pelo seu imperador. E isso começa a mudar no século XIX, quando os Estados Unidos chegam no Japão e forçam a abertura do Japão para o resto do mundo. No século XIX, os Estados Unidos praticamente colocam modernos navios lá na Baía do Japão e apontam canhões e forçam o Japão a se abrir para o resto do mundo. E a partir dali o Japão forja um conceito de nação no seguinte sentido: a gente tem que deixar de ser uma nação atrasada, a gente tem que deixar de ser uma nação feudal, se a gente quiser ter algum espaço no mundo. E para isso a gente vai investir maciçamente em educação e maciçamente na nossa cultura. E a partir daí o Japão, em poucos anos, no século XIX, ele se torna uma nação industrial e uma potência colonialista, invade a China e, enfim, todas as tramas que levam à Segunda Guerra Mundial. Um fenômeno engraçado que, se a gente for lembrar dessa migração de tecnologias japonesas, né, para o resto do mundo, né? Obviamente isso está atrelado ao fenômeno da economia ser globalizada cada vez mais ao longo do século XX. Um momento curioso para a gente lembrar disso é um filme de 1986 chamado Fábrica de Loucuras. É um filme com Michael Keaton, que ele trabalha numa empresa de automóveis americana e eles acabam sendo assumidos por uma empresa japonesa. E eles têm que trabalhar conforme as rotinas, né, japonesas lá, e acaba que, obviamente, por ser uma comédia, o personagem do Michael Keaton, que é tipo um gerentão lá dos funcionários, assim, que ajuda os funcionários, ele acaba prometendo o que não devia prometer, assim, prometendo um número de carros produzidos, sendo que eles não tinham nunca a chance de chegar nesse nível sem uma dedicação extrema dos funcionários, né? E justamente esse filme ele mostra um pouco desse conflito da tradição japonesa, esse jeito muito mais, não bruto, mas assim, que tem que seguir à risca certos processos, né, certas etapas, que talvez o americano e o ocidente seja um pouco mais solto, assim, não seja tão preso ao rigor, né, da produção. E o japonês, talvez ele tenha se tornado o que se tornou justamente por causa desse rigor da produção, né? O nível de dedicação, como eu tinha falado antes, a gente sabe que é extremo. Há casos tão extremos que a gente já vê noticiado, assim, de pessoas que às vezes até se matam porque não conseguem alcançar objetivos, seja na academia, seja no trabalho, de tanto que talvez a sociedade cobre as pessoas de se tornarem importantes, né, no seu meio, né? E isso, obviamente, tem a ver com uma questão de tradição, mas que essa tradição também vem sendo colocado em xeque por causa da influência externa, né, principalmente americana, né? Nesse sentido, volto a dizer, o Japão e o Brasil, eles se assemelham muito porque eles são muito interessados por coisas que vêm de fora, né? E até o sucesso desses tokusatsus lá, esses seriados de super-heróis aí, como Changeman, Flashman, etc., se deve justamente ao interesse do brasileiro, né? O brasileiro, ele é um povo muito receptivo para coisas externas que acabam, por algum motivo ou outro, caindo no seu gosto, né? A gente pode lembrar de Chaves, né? No caso, que é uma produção mexicana e também tem uma abrangência
cultural no Brasil, talvez maior até do que no próprio México, né? E esses tokusatsu também tem essa influência grande no Brasil, inclusive está em produção aí, não sei se isso vai acontecer, um filme do Jaspion rodado no Brasil, que deve ser para esse ano ou para o ano que vem, provavelmente para o ano que vem, um filme 2019, um filme sobre o Jaspion rodado no Brasil com um elenco brasileiro, assim, ou um elenco mesclado, eu não sei exatamente. Um filme A ou um filme B? Não, uma produção autorizada por quem fazia o seriado antigamente, né? E eu acho que todos esses fenômenos de trocas culturais é o que fazem dos países o que eles são, né? Eles não são isolados, mesmo que o Japão seja uma ilha isolada em termos físicos, eles não são isolados, porque essas trocas acabam acontecendo inevitavelmente cada vez mais, já que as culturas são globalizadas, pelo menos num certo nível, né? Ainda que não de forma equânime, né? Como a gente falou no programa anterior sobre os Estados Unidos ser muito mais massivo do que outros países, né? Na sua exportação de cultura. O Japão também tem isso de receber muita influência de fora e também jogar muita influência para fora, né? Sim, é verdade. E o Japão, a gente tem que lembrar que eles estão numa ilha que está em cima de uma placa tectônica, de uma fissura entre placas tectônicas, onde as placas tectônicas se encontram e provocam ali naquela região uma série de terremotos, vulcões, maremotos. A gente teve alguns anos atrás um tsunami terrível no Japão, causou um acidente nuclear sério em Fukushima. E é interessante lembrar também que o nome kamikaze, ele vem de vento divino, se eu não me engano, que teria sido a gente não tem certeza absoluta se foi um evento real ou mitológico, mas que na época de Gengis Khan, quando Gengis Khan, o imperador mongol na China, nos anos 1200 mais ou menos, ou 1300 se eu não me engano, tentou invadir o Japão, as frotas de navios mongóis foram impedidas por esse vento divino, por esse kamikaze que teria impedido a invasão do Japão. E o japonês meio que se criou então na porrada, né? E talvez isso tenha contribuído um pouquinho culturalmente para disciplina militar que ele tem, tanto para a vida social dele, para o interior psicológico dele. O japonês, se ele é pego, pelo menos em geral, se ele é pego num ato de corrupção ou de roubo ou algo assim, como tu citou, muitos se matam por causa disso, né? E talvez o fato de eles terem tomado 2 bombas atômicas tenebrosas e terem sofrido uma derrota horrorosa na Segunda Guerra Mundial, talvez de alguma forma também possa ter contribuído aí para a disciplina deles, que foi levada também para a indústria, que se tornou muito forte, para o nascimento de um sistema industrial novo que acabou dominando o mundo inteiro, que foi o toyotismo, que foi um sistema de produção industrial inventado basicamente pela Toyota, que era a indústria de carros japonesa, famosa pelo Toyota Corolla, e em que se buscava fazer um contraponto ao Fordismo americano. O Fordismo americano, o que era? Você produzia uma série de carros em linha de produção, numa velocidade quase incessante de produção, né? Você está o tempo todo produzindo para baratear o carro. Só que ao longo do tempo, a indústria foi percebendo que esse modo de produzir gerava uma série de desperdícios e que por fim acabava encarecendo os produtos. E a Toyota inventou um novo sistema em que basicamente se pensava muito na questão de evitar o desperdício a todo custo
e também se focou muito no sistema de entrega just in time, que seria você não trabalhar mais com nenhum tipo de estoque de nenhum produto. Por exemplo, a produção de um carro. A produção de um carro precisa ter parafusos, precisa ter aço e uma série de outros produtos para se fazer um carro. E o carro também, para quando o carro está pronto, ele precisa ir para algum lugar. Então, se pensou em fazer tudo, produzir tudo exatamente na hora em que ele iria ser consumido ou pouco tempo antes de ser consumido, para que não se precisasse fazer estoque de guardar muitas coisas. A gente teve um problema aqui no Brasil de greve de caminhoneiros esse ano de 2018, que foi um reflexo bem interessante dessa questão do just in time, porque os caminhoneiros pararam por cerca de uma semana aqui no Brasil, e o Brasil é extremamente dependente de caminhões para transportar produtos. E como o sistema just in time, de não se fazer estoque de nada, está muito disseminado no mundo inteiro e no Brasil, se o caminhoneiro para, tudo para. Porque ninguém tem mais estoque de nada. O mercado não faz estoque de comida, a indústria não faz estoque de produtos para produzir, os postos de gasolina não têm grandes quantidades de estoque, as distribuidoras não têm grandes quantidades de estoque, então tudo parou muito rápido. Isso vem desse sistema just in time. E outra coisa que também me fez lembrar é que desde o século XIX, pelo menos, chega pra gente aqui no Ocidente a cultura japonesa, principalmente através de xilogravuras. A gente tem uma xilogravura muito famosa do Japão que se chama A Onda, que é uma figura de uma onda gigante que quase engole pescadores em pequenos barcos, e a gente vê ao fundo uma silhueta do Monte Fuji no Japão, que é uma figura geológica marcante do território japonês. E essa cultura da xilogravura, da gravura em papel e madeira, causou bastante alvoroço no Ocidente, principalmente na França, entre os impressionistas, e que veio a fazer o próprio artista ocidental a repensar qual que era o seu papel como artista diante do surgimento da fotografia no século XIX, né? Porque se você tinha uma máquina que tirava uma foto com perfeição ou quase perfeição do que era a realidade, qual que é o teu papel como artista? Será que o teu papel é retratar a realidade como ela é? Ou será que o teu papel como artista é reinterpretar a realidade? E aí a gente, para concluir o meu raciocínio, a gente leva aqui também de volta para o Tokusatsu, que é a questão de todos esses perigos que o Japão enfrentou ao longo da sua história, tsunamis, terremotos, maremotos, guerra mundial, bomba atômica, o quanto isso pode também ter influenciado na mentalidade do japonês de se ver como alguém moderno, com essa tradição bélica, e juntar as duas coisas com a televisão e ficção científica e efeitos especiais, e sair esses super-heróis malucos que enfrentam alienígenas que querem dominar a Terra inteira e mandam robôs gigantes para Tóquio, né? É uma coisa louca essa mentalidade do japonês dos anos 80. Uma coisa interessante de pensar o Japão também, a própria palavra tsunami, né? Eles têm uma palavra própria para maremoto, né? Que é tsunami, que significa algo como onda gigante ou algo próximo a isso, e essa ideia do exagero, assim, de tudo ser muito impactante, muito superlativo, é muito presente nesses seriados e na cultura como um todo. E aqui eu me refiro aqui de um lado bem específico da cultura, que seriam os mangás, né? Os mangás, que são os quadrinhos japoneses. Mangá no Japão são todos os quadrinhos feitos lá, né? Como a gente chamaria aqui um quadrinho de gibi e tal. Mas para quem consome fora do Japão, o mangá ele tem uma coisa muito característica, que é o traço muito característico, né? O fato dele ser feito quase que na sua totalidade, os mais conhecidos, pelo menos os mais divulgados, são em preto e branco. Os olhos dos personagens são olhos grandes, né? Tem um tipo de desenho muito específico. Então, assim,
Há um exagero nas cenas de ação, né? Que normalmente esses gibis, esses mangás tratam muitos deles tratam de personagens super-heróis e cenas de ação. Sem falar assim. Que eles já começam de trás para frente, né? E serem coisas muito violentas, assim, e o japonês ele lida com essa superlatividade em vários ambientes da sua produção cultural, né? O mangá que tem aí relações diretas com o anime ou anime, que é o desenho japonês, né? Que também acaba envolvendo o outro, assim, um influencia o outro. Com Akira, talvez seja o filme de animação mais conhecido até hoje ainda, né? Feito pelo cinema de animação japonês. Também é todo muito exagero, né? Aquela coisa de assim, tá sempre vivendo os extremos, né? Os personagens quase gritam o tempo inteiro, assim, né? Talvez seja um pouco até do próprio jeito de falar, né? Japonês, uma coisa da assim, língua, um pouco mais linguística. Um pouco mais exagerado, né? E dentro do mangá, talvez uma coisa aqui que eu sempre gosto de citar, ainda que não seja só uma elucubração minha, não necessariamente uma possibilidade, é que assim, tipo, o mangá ele tem no Brasil um representante bem fiel, ainda que indiretamente, o tipo de desenho do mangá, que é a Turma da Mônica, né? Se a Turma da Mônica, o estilo de quadrinho, de histórias, ele é basicamente, vamos dizer assim, identificado com o próprio Maurício de Souza dizia isso, né? Disse isso costumeiramente com a produção da Disney, né? O quadrinho da Disney americano. Já o olho dos personagens, né? O tipo de exagero, a cabeça muito grande, o olho muito grande, sim, lembra um pouco o mangá japonês, assim, né? Então é divertido a gente pensar assim que há uma certa influência indireta, né, do mangá na cultura brasileira de quadrinhos através da Turma da Mônica, né? Principalmente na Turma da Mônica Jovem, né? Que foi um quadrinho voltado para o público adolescente da Turma da Mônica e que foi muito inspirado, se não quase que totalmente inspirado no estilo mangá japonês. A diferença só é que no caso da Turma da Mônica Jovem, por opção nacional, né, da própria editora, se orientou que o quadrinho começa do início da primeira página para o final, né? No caso do mangá japonês, inclusive o mangá japonês que é traduzido para o Brasil e na maioria dos países também, ele tu lê da última página em diante, né? A página final é a primeira da história, no caso. Né? O que seria a última página para nós brasileiros, né? No formato que a gente lê livros e quadrinhos. E tu citou Akira, né? Que é um desenho, um anime que retrata um Japão pós-apocalíptico, após mais uma bomba atômica, dessa vez sobre Tóquio, e gangue de motoqueiros e até poderes paranormais, né? E é interessante fazer também essa lembrança com o Tokusatsu e pensar o quanto isso estava realmente intrincado na cultura japonesa. E a cultura do vídeo, a cultura do você produzir para a TV e gravar para a TV, que teve um avanço muito grande no Japão com essa tecnologia que existia lá. E lá nos anos 70 ficou... Eu não me lembro se surgiu lá, mas o formato de vídeo, de você gravar vídeos em fitas magnéticas, ele já existia antes, nos anos 60 e tudo, mas ele era um formato em que as fitas magnéticas eram rolos enormes, assim, em aparelhos grandes, e a partir dos anos 70 se faz um formato de videocassete, que foi chamado de videocassete, que seria uma caixinha de vídeo, em que a fita magnética para você gravar os filmes ficava nessa caixinha portátil, e que ali, a partir dali, as televisões passaram a utilizar o
chamado videotape para gravar as coisas, os programas e não precisar passar tudo ao vivo. E no Japão a gente tem um desenvolvimento bastante grande desse formato de vídeo, com a Sony que inventou, a Sony é uma indústria japonesa que inventou o chamado Betamax, e a JVC, se eu não me engano, que inventou o VHS, que foi ali uma grande chamada guerra de formatos, ou disputa de formatos, para ver qual que seria o formato vencedor nessa indústria de produção de vídeos caseiros, de produção de fitas cassete e aparelhos de reprodução de videocassete. A Sony investiu forte no Betamax, só que o modelo da Sony era meio parecido com o que a Apple tem em termos de computadores, que é fazer um modelo bem fechado que ninguém pode copiar. Enquanto a JVC investiu no modelo padrão de fita cassete, que ela licenciava esse padrão, licenciava esse modelo para qualquer outra indústria que quisesse pagar e reproduzir esse modelo de fita cassete. Então, antes do surgimento do CD, do DVD, do Blu-ray e muito antes do streaming, a fita cassete era o modelo padrão de vídeos caseiros. E por fim, ao longo dos anos, a JVC acabou vencendo essa guerra de formatos, entre aspas, com o VHS. E muito embora o Betamax também tenha feito sua fama, também tenha encontrado algum público de nicho, assim, mas é legal a gente pensar o quanto isso também teve sua gestação de alguma forma, ou foi, pelo menos teve uma adolescência, vamos dizer assim, industrial no Japão, e o quanto o Japão ajudou a formar essa cultura televisiva, essa cultura clubista de videolocadoras, de você ter esse... Não sei se a palavra certa seria um fetichismo em relação ao vídeo, em relação ao cinema, em relação à televisão. Mas, enfim, houve esse sentimento de camaradagem, de troca de informações, de se reunir num local para falar de filmes, para falar de cinema, para falar do amor ao cinema, para falar... ou de qualquer outra coisa que viesse gravada em fita, documentários. Mas foi ali, mais ou menos nessa época, fim dos anos 70, início dos anos 80, com muita ajuda desse formatinho japonês de fitas, cassete, que se formou esse clube de vídeo mesmo, esse formato das videolocadoras, que ao longo dos anos 90 e 2000 foi dado o que a gente tem hoje, que seria a Netflix. Uma coisa que a gente pode lembrar, assim, de como isso acaba contaminando o imaginário coletivo, é a gente lembrar de alguns filmes, principalmente filmes americanos, isso é bem comum de identificar, como os japoneses são, principalmente os turistas, são ligados em tecnologia, né? A gente vê, principalmente mais até nos anos 80, nos anos 90, a gente via muitos filmes onde apareceu o japonês sempre com uma câmera fotográfica ou uma filmadora. Em qualquer lugar que andasse na rua, eles estavam com um dos dois objetos, ou os dois às vezes até, sempre com essa... E camisa florida. E sempre com essa ideia de estar próximo com a tecnologia, né? Nos anos 90 tem o Tamaguchi, né, que é o bichinho virtual, né, já da virada dos anos 90 para os anos 2000 ali. Então, assim, que é outro fenômeno também, né, que vem de fora e tal. E outra coisa que, já que tu tocou aí em videocassete, também me lembrei de Karate Kid, né? Um dos filmes que a gente alocava, né? Sim. Antigamente nas locadoras de vídeo, coisa que já está até se extinguindo. O Karate Kid justamente é um filme americano sobre o modo de ser oriental, o modo de ser japonês, né? Com o mestre Miyagi representando toda a tradição e o Daniel LaRusso representando a juventude, tendo esse confronto com a tradição, né? Percebendo que há valores maiores do que só
balbúrdias juvenis e tudo mais. E o Karate Kid, ele recentemente, nos anos 2000, foi refilmado como Karate Kid, só que se passando agora na China, né? Ele se passa na China e o curioso é que o filme se chama Karate Kid, mas no fim das contas ele é instruído por um professor de Kung Fu, né? O professor da história é um professor é um mestre de Kung Fu. Então, assim, essa cultura oriental ela é sempre tratada aqui no Ocidente como uma coisa exótica, né? De alguma forma, assim, nunca se, eu acho assim, se observou o Japão, ou pelo menos poucas pessoas fizeram isso, observar o Japão de um ponto de vista de uma cultura mais crítica, mais aprofundada em determinados temas, assim. Mesmo que alguns fenômenos episódicos tenham aparecido, como talvez eu possa até citar aqui o Akira Kurosawa, como cineasta mais reconhecido, né, do Japão, com uma produção adorada até por grandes cineastas americanos, né? Até se eu não me engano, o Spielberg, George Lucas ajudaram ele a produzir um filme chamado Sonhos nos anos 80, os anos 90, agora me fugiu a memória. Mas tirando assim alguns autores da literatura, alguns cineastas ou coisa muito específica, a cultura japonesa como um todo, ela é sempre vista mais como uma coisa exótica, o que é bem típico, aliás, do Ocidente, né? Não sei se acontece no Oriente em relação ao Ocidente isso, de modo geral, mas o Ocidente tem esse olhar meio exótico para as culturas orientais como um todo, né? Não só do Oriente Extremo, mas até do Oriente Médio em diante, cultura indiana, sim, que não se encaixa exatamente numa cultura ocidental. O Ocidente tem esse olhar meio, vamos dizer assim, eurocêntrico, né? No sentido de que a Europa ali seria o centro da produção cultural, ainda que a produção também americana seja bastante influente. Mas o Japão mereceria, talvez, de nós, até pelo fato do Brasil ter uma das maiores colônias japonesas, né, em São Paulo, né, colônias japonesas de todo o mundo, né, a gente poderia ter um olhar um pouco mais crítico, assim, em relação a... Crítico no sentido de ver como é interessante, né, essas tradições milenares japonesas que o Brasil, por ter aí seus meros 500 anos em relação a eles, é uma coisa que a gente fica devendo, né? Sem mencionar o fato de que se a gente cavar um buraco, a gente sai no Japão, né? O que obviamente vai causar queimaduras muito sérias na pessoa, né? Terceiro grau, o quarto talvez. E eu lembrei aqui um pouquinho da questão do videogame também. A gente não pode encerrar o programa sem falar um pouquinho de videogame. Mas antes de falar de videogame, só um parênteses, tu falou do Karate Kid, né? Que agora foi a refilmagem foi na China, ou com inspiração na China. E a primeira versão do filme dos anos 80 era com inspiração de um mestre japonês. No caso desse novo Karate Kid, ele se passa inclusive na China, né? O Karate Kid dos anos 80, ele se passava nos Estados Unidos, mas né? tinha um mestre japonês. E é interessante porque isso mostra o quanto o cinema tenta fazer um reflexo do imaginário popular. Por exemplo, nos anos 80 não se imaginava que a China viesse a se tornar a segunda nação do mundo, né? Se imaginava que ia ser o Japão. E talvez o fato do Karate Kid mais moderno, se passar na China, queira demonstrar um pouco disso, dessa mudança de mentalidade. E nos anos 80 teve o filme do Blade Runner de 1982, em que a população das ruas daquela cidade futurística ali, é um filme de 1982 que se passa no ano de 2019, né, em Los Angeles, mas uma Los Angeles totalmente distópica, em que o mundo houve uma miscigenação cultural tremenda do mundo, mas só para lembrar que a cultura do filme de Blade Runner puxa muito a ideia de que o Japão viria a se tornar a grande potência mundial, porque no filme Blade Runner toda a população de rua praticamente são todos japoneses e falam japonês,
E o visual de Blade Runner, inclusive, lembra muito o visual de Akira, né? A imagética do filme é muito parecida nos dois, né? Exatamente. E, bom, pra gente encerrar esse programa, vamos só lembrar um pouquinho dessa cultura de videogames que a gente viveu nos anos 80. Como a indústria japonesa dinamitou várias outras indústrias pelo mundo, com a indústria de videogame não podia ter sido diferente, né? Nos Estados Unidos a gente teve o boom da Atari nos anos 70, inclusive aqui no Brasil, como a gente sempre foi atrasado nesse sentido, o Atari aqui só fez sucesso ali meados dos anos 80, final dos anos 80, né? Mas a cultura do videogame nos anos 80 foi dominada pelo Japão. A gente teve a mudança de um paradigma de 4 bits para 8 bits, no qual o Japão se sobressaiu, principalmente com a Nintendo e com a Sega. A Nintendo fez o seu Famicom e a Sega também fez o seu videogame, que me fugiu o nome agora. E esses jogos de 8 bits, para a época, meados dos anos 80, 85 mais ou menos, eram muito superiores àqueles que a Atari oferecia nos Estados Unidos. Então o Japão realmente na indústria de videogame chegou para quebrar e dominou o mercado por muitos anos ali, com uma guerra grande entre a Nintendo e a Sega, mas que ali em 95 mais ou menos, com o PlayStation, foi dominado pela Sony. A Sony que tinha tentado dominar o mercado antes, nos anos 70 e 80, com o formato de fita cassete Betamax, e acabou perdendo, mas no mercado de videogames a Sony acabou sendo uma grande vencedora, porque tomou praticamente todo o espaço da Nintendo e da Sega e fez um console que é o PlayStation, que já está, não sei se já está no PlayStation 4, acho que está na versão 4, eu não sou um grande jogador de videogame hoje em dia, já tive meus momentos, mas eu acho que está na versão 4 o PlayStation, e concorre com a Microsoft nos Estados Unidos, que tem o Xbox, e que mesmo assim não é mais aquela indústria de antigamente, que era a Atari, né, que ficou só na lembrança. No Netflix tem um documentário bem interessante sobre a Atari, um detalhe pitoresco da história da Atari, em que foram enterradas várias fitas de videogame, de um videogame baseado no filme ET, foram enterradas do deserto lá, porque encalharam nas lojas e eles acharam melhor enterrar no deserto. E, enfim, essa foi um pouquinho da história que a gente conseguiu lembrar de cabeça aqui do Japão e da cultura japonesa. E só um detalhe antes de encerrar também, que eu acho que, já que a gente falou de videogame, impossível deixar de falar de videogame japonês sem citar Super Mario Bros, né? Que eu acho que é um dos videogames que ultrapassam o sentido de ser videogame, né? Ele acaba navegando para a cultura como um todo, né? Vira camiseta, vira boné, vira tudo que é possível imaginar, vira o Super Mario Bros. E curiosamente com personagens que não têm traços japoneses, né? Assim, são dois irmãos italianos, né? Que trabalham ali com encanamento e tal. E só que o jogo era tão básico, tão simples, e acabou rendendo tantas variações de si mesmo, né? Assim, praticamente inventou o jogo de plataforma, né? Aquele joguinho em que você tem um super-heróizinho ali que vai se movimentando na horizontal através de um cenário que vai se movendo junto com o personagem. E mesmo que isso já existisse antes, mas no caso do Super Mario, uma coisa interessante é que a ideia básica se mantém até hoje, né? Obviamente se evoluiu muito na qualidade gráfica, né, do jogo, né, do Super Mario, mas se mantém a mesma os mesmos objetivos, o mesmo princípio ainda se mantém no jogo, né? Tem as suas variações que não tem exatamente a ver com
passar de fase, como é o caso, por exemplo, do Super Mario Kart, que é só uma corrida e tal. E os melhores jogos da Nintendo. E outros jogos, e outras variações do jogo do Super Mario também, que a SEGA teve o Alex Kidd, que foi o grande concorrente do Super Mario. E essas variações de Super Mario só mostram a importância de que como um jogo pode extrapolar o seu objetivo inicial, né? E eu acho que vale aqui um adendo também para encerrar daí mesmo, da minha parte, que os videogames começaram assim, de fato a bombar com essas tecnologias japonesas, né? E a gente não pode deixar de lembrar que hoje em dia, do ponto de vista cultural, do ponto de vista financeiro, os videogames são uma das maiores indústrias do mundo, né, cara? Assim, então, se a gente for lembrar... Inclusive, hoje em dia é considerado até um esporte, né? Jogar... E se a gente for só comparar com o cinema, que é uma coisa que talvez chame mais atenção por causa de todo esse glamour que tem ainda sobre as estrelas e tudo mais, né? Os atores, as atrizes, os diretores e tal, a indústria do videogame ganha muito longe da indústria de cinema, né? Então a gente vê como o passado ainda está muito presente hoje, como fenômenos que a gente acha que são muito localizados, principalmente pelo fato de se darem no outro extremo do mundo, acabam tendo reverberações na nossa vida até hoje. E vamos ver como é que vai ser o futuro, vamos ver se daqui a 1000 anos não vai mais existir essa distinção Ocidente e Oriente, cinema e videogame, tá tudo virando meio que uma coisa só, né? Espero que os monstros japoneses aí do Jaspion, do Flashman, não venham nos invadir e acabem com tudo, ou sei lá, vai que se eles invadirem a coisa melhora um pouco, né? Então chega de brincadeira, vamos encerrar por hoje. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos vocês e espero que a gente possa se encontrar em breve falando sobre algum outro assunto interessante aí. Para finalizar, eu relembro aqui, o meu nome é Thiago Mazzutti, escritor e historiador, e eu tenho um blog chamado ficçãoparanoica.wordpress.com, Facebook também é Ficção Paranoica, e no Twitter, Instagram, LinkedIn e Wattpad é Thiago Mazzutti. E eu tenho um blog chamado cronicasdoevandro.wordpress.com. Também tenho uma conta no Instagram que é Crônicas do Evandro e também a página no Facebook também Crônicas do Evandro. E eu acho que a gente fica por aqui então e até o próximo programa. Valeu! Centopeia Falante. Apresentação: Thiago Mazzutti e Evandro Duarte.